dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Giovana do canal Traduzindo Crochê e hoje eu vim trazer para vocês esse boneco flor. Então, é um bonequinho que eu fiz originalmente com fio amigurumi e agulha 2,5 milímetros e bordei as pérolas costurando à mão. Mas eu vou ensinar para vocês como fazer usando lã molê e agulha 3,5 milímetros. Vai ficar mais fácil para vocês verem e entenderem. Essa aqui é uma tradução, acredito, do russo também. Vai ficar o link na descrição do vídeo, o link de onde eu encontrei a receita e a tradução em PDF. A tradução que é o meu trabalho, que foi o que eu fiz. Então a receita não é minha, eu apenas traduzi e eu trago para vocês a tradução. E sempre tento dar os créditos à artesã que fez o trabalho original. Então esse aqui é o trabalho e eu vou ensinar para vocês ele usando a lã molê e agulha 3,5 milímetros. Bom, para começarmos o nosso boneco flor, eu estou aqui com a minha linha branca, a minha agulha 3,5 milímetros. E nós vamos começar fazendo os bracinhos. E é extremamente importante começarmos pelos braços, porque os braços são embutidos no corpo quando estivermos fazendo o corpo. Vocês vão entender mais pra frente. Mas é extremamente importante ter os braços prontinhos primeiro. Para os braços, eu vou começar fazendo uma laçada inicial. Você pode também fazer no círculo mágico, não tem problema, mas eu acho mais fácil nessa parte fazer com uma laçada inicial. Fiz a laçada inicial, vou fazer duas correntinhas. Duas correntinhas. Dentro da primeira correntinha, eu vou passar a agulha e fazer 6 pontos baixos. Então, dentro dessa mesma correntinha, eu vou colocar 6 pontos baixos. É o mesmo que fazer um círculo mágico com 6 pontos baixos, mas fazendo assim nós não vamos precisar fazer arremates atrás. Quem já viu vários dos meus vídeos sabe do que eu estou falando. Quando eu faço círculo mágico, eu gosto de fazer uns arremates atrás para garantir que não vai lacear o meiozinho, o miolinho. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Agora eu vou fazer da segunda à sétima volta um ponto baixo para cada ponto de base. Apenas isso. Então, no primeiro ponto da segunda volta, eu passo a minha agulha, faço um ponto baixo, passo aqui a minha agulha e faço a marcação. E vou continuar fazendo apenas um ponto baixo para cada ponto de base até eu chegar na sétima volta. Então, vamos fazer a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima volta, ou seja, 6 voltas fechadas em pontos baixos. Eu vou fazer as minhas e eu já volto com vocês. Fiz aqui as minhas 6 voltas fechadas em pontos baixos, ou seja, da segunda à sétima. Cheguei aqui na sétima, vou tirar meu marcador. Esse fio aqui, ó, é o fio que eu usei para fazer a laçada inicial. Você pode, se você quiser, você pode dar uma puxadinha nele para fechar bem aqui no centro. Quanto mais você puxar, mais ele vai fechar ali no centro. Depois você esconde ele para dentro, só enfiar ele aqui dentro. No fio que nós estamos usando aqui para fazer o braço, nós vamos aqui no próximo ponto, vamos fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha e vamos cortar um fio curtinho. Pode ser bem curtinho, não tem problema, um tanto assim, ó, 3, 4 centímetros, tá tudo bem. E vamos fazer 2 bracinhos. Esse aqui é apenas um deles, eu vou fazer mais um. E eu vou voltar com vocês para explicar como fazer o corpo. Nós vamos começar agora a parte do corpo, lembrando, extremamente importante fazer primeiro os bracinhos. Então, essa aqui é a parte dos bracinhos, agora vamos para a parte do corpo. Eu vou fazer a parte da perna também com o branco e com a mesma agulha 3,5 milímetros. Mas aqui, em vez de fazer uma laçada inicial, nós vamos fazer um círculo mágico. Vamos fazer o círculo mágico normal e dentro do círculo mágico, 8 pontos baixos. Então, um círculo mágico com 8 pontos baixos dentro do círculo mágico. 8 pontos baixos. Fiz meus 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fecho bem. Fechei bem o meu trabalho? Vamos agora fazer da segunda à quinta volta, ou seja,
a segunda, terceira, quarta e quinta volta. 4 voltas fechadas em pontos baixos. Então, no meu primeiro ponto aqui, vou passar a agulha e fazer um ponto baixo. E marcar esse ponto também. Marquei o ponto, vou continuar fazendo aqui, ó. No próximo ponto, um ponto baixo. Ponto seguinte, um ponto baixo. E vou seguindo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até eu chegar na quinta volta. Eu vou fazer aqui as minhas e eu já retorno com vocês para mostrar como ficou o meu trabalho. Na verdade, terminei aqui a segunda volta, vou só fazer uma coisinha. Como eu fiz um círculo mágico, eu vou virar aqui meu trabalho, vou fechar bem, vou pegar uma agulha mais fina e eu vou fazer um arremate com esse fio. Então, vou passar aqui a agulha por dentro de alguma argolinha aqui atrás. Vou pegar essa laçada, passar por dentro e fazer uma correntinha e puxar bem. Vou fazer só mais uma vez. Eu pego aqui no próximo argolinha, passo o fio e faço uma correntinha, que é para dar uma arrematadinha, para não lacear essa partinha aqui do meio. E como nós fizemos 8 pontos, é melhor fazer no círculo mágico mesmo. Agora eu vou continuar, já terminei aqui a minha segunda volta, vou continuar até a quinta volta com um ponto baixo para cada ponto de base. Fiz aqui as minhas 5 voltas. Eu vou pegar esse fio aqui, ó, e colocar ele para dentro da perninha. O que nós vamos fazer? Se você estiver fazendo a primeira perna, você vai tirar o marcador, vai passar a agulha pelo primeiro ponto aqui, fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha e cortar um fio curtinho, se for a primeira perna. No meu caso, estou fazendo a segunda perna já. Eu já fiz a minha primeira perna, ó, ela tá aqui. Já fiz ela. Então, em vez de fazer esse arremate, eu vou fazer 4 correntinhas e vou juntar as duas pernas. Vou fazer aqui 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Fiz 4 correntinhas. Pego a primeira perna. Passo o fio por qualquer ponto. No meu caso, eu vou passar pelo ponto que eu fiz o arremate. E vou fazer um ponto baixíssimo. Assim, eu juntei as duas perninhas, ó. Estão juntadas as duas pernas. Agora, eu vou fazer uma correntinha só para me dar um auxílio. E no mesmo ponto onde eu fiz o ponto baixíssimo, eu vou passar a minha agulha e vou fazer um ponto baixo. Vou marcar esse ponto como o primeiro ponto da sexta volta. Então, a gente vai continuar contando desde o começo. A perna desde o começo. Então, essa aqui vai ser a sexta volta. Fiz o meu primeiro ponto. Eu vou fazer mais 7 pontos, totalizando 8. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base nessa primeira perna inteira. Então, fiz o meu primeiro ponto, vou continuar fazendo um para cada ponto até o final dessa perninha. São 8 pontos no total. Se você quiser contar para ter certeza que tem 8 pontos, que você não perdeu nenhum, pode contar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz meus 8. Agora eu vou fazer 4 pontos nas correntinhas. Eu vou vir aqui nas correntinhas que juntam as pernas. Vou passar a minha agulha por dentro da correntinha, pegando uma das partinhas da correntinha. E vou fazer esse primeiro pontinho bem apertadinho para não ficar nenhum buraco. Então, passo aqui a agulha. Opa, até não peguei certinho. Passei a agulha e vou fazer esse primeiro pontinho apertadinho. Vou na segunda correntinha, faço outro ponto baixo. Vou na terceira e faço mais um ponto baixo. E na quarta e última correntinha, outro ponto baixo. E assim eu fiz os 4 pontos nas correntinhas. Agora nós vamos direto para a próxima perna. Ó, aqui tem onde nós fizemos o último ponto. Nós vamos no ponto seguinte e vamos começar a fazer 8 pontos baixos nessa perna também. Então, aqui no primeiro ponto, um ponto baixo. Fiz aqui o primeiro ponto da perna e vou continuar até ter 8 pontos baixos individuais nessa segunda perna. Fiz aqui o primeiro ponto, vou fazer mais 7. Terminei os meus 8. Vou mostrar aqui, ó. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, nas correntinhas novamente, nós vamos fazer mais 4 pontos baixos. Um para cada correntinha. Então, aqui
Na primeira correntinha, nós passamos a agulha e fazemos um ponto baixo. Na segunda, passamos novamente a agulha e fazemos um ponto baixo. Na terceira, a mesma coisa. E na quarta e última também um ponto baixo. E assim terminamos a nossa sexta volta. Nós vamos começar agora a parte do corpo. Então, nós terminamos a parte das pernas e vamos para a parte do corpo. No corpo, nós vamos fazer a sétima, a oitava e a nona volta. Ou seja, 3 voltas fechadas em pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto de base. Só seguir aqui, ó, nos 8 pontos da perna, nos 4 da correntinha, nos 8 da perna e nos 4 da correntinha por 3 voltas. Eu vou fazer as minhas fora de câmera. Assim que eu terminar, eu retorno com vocês para continuarmos a parte do corpo. Então, 3 voltas fechadas em pontos baixos, da sétima à nona volta. Bom, terminei da sétima à nona volta com um ponto baixo para cada ponto de base. Nós vamos agora para a 10ª volta. Na 10ª volta, vamos fazer 4 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base e uma diminuição. Então, nós temos 24 pontos aqui, vamos ficar com 20 no final. No primeiro ponto, faço um ponto baixo e já marco esse ponto. No segundo, outro ponto baixo. No terceiro, outro ponto baixo. E no quarto, outro ponto baixo. Ficando assim com 4 pontos baixos individuais. 1, 2, 3, 4. Agora, vamos fazer uma diminuição. Então, passo a agulha pelo primeiro ponto, puxo uma laçada. Passo a agulha pelo segundo ponto e puxo uma laçada. Pego uma laçada com a agulha e passo pelas 3 argolas. Fiz aqui a diminuição. Novamente, 4 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base. Terminados os 4 pontos, fazemos outra diminuição normal, passando ali a agulha pelos 2 pontos, pegando as argolas e fechando elas. E novamente, nós vamos repetir 4 pontos baixos e uma diminuição até o final da volta. Então, 4 pontos baixos e uma diminuição. Terminei aqui a 10ª volta com 4 pontos baixos e uma diminuição repetindo até o final. Nós vamos para a 11ª volta. Na 11ª volta, vamos fazer apenas um ponto baixo para cada ponto de base. Uma volta inteira fechada em pontos baixos. Então, é bem simples. Faço o meu primeiro ponto e marco ele. Fiz o primeiro ponto, vou continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto até o final da volta. Terminei aqui a 11ª volta com um ponto baixo para cada ponto de base. Vamos para a 12ª. 12ª volta, nós vamos fazer 3 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base e uma diminuição normal. Então, novamente, nosso primeiro ponto, um ponto baixo, marcamos o ponto. No segundo, outro ponto baixo. E no terceiro, outro ponto baixo. Ficamos assim com 3 pontos baixos individuais. Agora, fazemos a diminuição normal novamente. Passamos a agulha pelo primeiro ponto, puxamos uma laçada. Passamos a agulha pelo segundo ponto, puxamos uma laçada. Pegamos uma laçada com a agulha e passamos pelas 3 argolas, fechando assim e fazendo uma diminuição. Novamente, vamos fazer 3 pontos baixos individuais. Fiz 3 pontos baixos, vou fazer agora outra diminuição normal. E vamos repetir esse mesmo padrão até o final da volta. Vamos repetir 3 pontos baixos e uma diminuição até o final da volta. E vamos já aproveitar e colocar o enchimento aqui nas perninhas. Assim que nós chegarmos lá no final, nós já colocamos aqui enchimento nas perninhas, para não ficar muito difícil de fazer isso depois. Então, 3 pontos baixos e diminuição até o final, depois colocar enchimento nas perninhas. Bom, terminei a minha volta, coloquei os enchimentos. E agora é o seguinte, se o seu marcador estiver no mesmo lugar que o meu, ele está no lugar certo. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou tirar meu marcador. E eu vou fazer mais 3 pontos baixos individuais. Então, um no primeiro ponto, um no segundo ponto e um no terceiro ponto. E a nossa 12ª volta vai ficar finalizada aqui. Esse aqui vai ser o último ponto da nossa 12ª volta. Em vez de terminarmos aqui na diminuição, vai ser aqui, nesse canto.
Por quê? Nós vamos agora juntar os bracinhos. Fiz meus 3 pontos baixos, terminei a minha 12ª volta. Agora, vamos fazer um ponto baixo aqui no ponto à frente e vai ser o primeiro ponto da 13ª volta. Então, esse é o primeiro ponto da 13ª volta. Você pode marcar esse ponto. Eu vou marcar depois, porque nós já vamos juntar agora os braços no corpo. Então, eu vou pegar o meu braço, que está aqui. Eu vou passar a minha agulha por dentro de qualquer um dos pontos dele. No meu caso, eu prefiro passar aqui no primeiro ponto mesmo. E vou fazer um ponto baixo dentro desse ponto. Nós saímos aqui do corpo e fomos para o braço. Nós vamos fazer os 6 pontos baixos dentro do braço. Fiz o primeiro ponto no braço, vou no segundo e faço um ponto baixo. No terceiro, um ponto baixo. No quarto, um ponto baixo. No quinto, um ponto baixo. E no sexto, novamente, um ponto baixo. Então, nós fizemos o primeiro ponto aqui da 13ª volta, 6 pontos nos braços. E nós vamos voltar aqui, ó. Fiz o ponto neste aqui, o primeiro ponto aqui. O segundo ponto no corpo, que está sem nenhum, eu vou passar a agulha por ele novamente e fazer um ponto baixo. E assim juntamos o braço no corpo. Agora o braço está juntinho no corpo. Esse aqui, fiz esse ponto. Esse vai ser o primeiro de 8 pontos. Então, esse primeiro ponto, e vou fazer mais 7, totalizando 8. 8 pontos baixos individuais. Então, fiz um, fiz o segundo, vou fazer mais o certo tanto até termos 8 pontos baixos individuais. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faço mais um, totalizando 8. Vamos pegar o nosso segundo bracinho. Ó, nosso segundo bracinho. Vamos passar a agulha por dentro de qualquer um dos pontos dele, novamente. E vamos fazer os 6 pontos baixos dentro do bracinho. Passei aqui, fiz o meu primeiro ponto. Já estou juntando o bracinho no corpo. Então, vou no segundo ponto do braço, faço outro ponto baixo. No terceiro, novamente, outro ponto baixo. Assim como no quarto, quinto e o sexto. Um ponto baixo para cada um. E assim eu terminei de fazer os pontos no braço. Fiz os 6 pontos, vou novamente aqui no corpo. Não onde tem esse ponto baixo. No próximo, vou passar a agulha e fazer um ponto baixo. E esse vai ser o primeiro ponto de 7. Então, fiz esse ponto, vou fazer mais 7. Mais 6, perdão. Fiz esse ponto, vou fazer mais 6, totalizando 7. Então, 1 e 7º. E assim nós terminamos a nossa 13ª volta. E eu vou dar uma recapituladinha para a gente entender bem como ficou. Então, nós fizemos o primeiro ponto da 13ª volta. Fizemos 6 pontos baixos no braço, ó, aqui na parte do braço. Juntamos novamente no corpo, fizemos mais 8 pontos baixos individuais. Juntamos novamente no segundo braço, fizemos os 6 pontos do braço aqui. E para finalizar, fizemos 7 pontos baixos aqui na frente, 7 pontos baixos individuais na parte do corpinho. Agora nós vamos para a 14ª volta. A 14ª volta, nós já vamos começar fazendo 4 diminuições. Nós vamos trabalhar tanto aqui no corpo quanto no braço. Então, a primeira diminuição, eu vou passar a agulha aqui pelo primeiro ponto e puxar uma laçada. E o segundo ponto, ó, é aqui no braço. Então, vou passar pelo braço a laçada, a agulha. Vamos passar pelo primeiro ponto do braço, puxar uma laçada e fazer a diminuição. E esse vai ser o primeiro ponto da 14ª volta. E esse ponto aqui eu vou marcar. Fiz a primeira diminuição, nós ainda estamos aqui dentro do braço. Então, eu vou passar a agulha por dentro do primeiro ponto do segundo ponto do braço e dentro do terceiro, sempre puxando uma laçada. E vamos fazer ali outra diminuição. Nós ainda estamos dentro do braço, então vamos continuar fazendo mais uma diminuição aqui. Passo a agulha pelo primeiro ponto, puxo uma laçada. Passo pelo segundo ponto, puxo uma laçada. Pego uma laçada com a agulha e passo pelas 3 argolas, finalizando assim a terceira diminuição. E vamos terminar, ó,
aqui nós temos um ponto do braço e começamos o corpo novamente. Então, vamos passar a agulha pelo ponto do braço, puxar uma laçada. Vamos passar pelo ponto no corpo já, puxar outra laçada. Pegar uma laçada com a agulha e finalizar aqui. Fizemos assim 4 diminuições, uma após a outra, 4 diminuições seguidas. Agora vamos fazer novamente 2 pontos baixos individuais. Então, no primeiro ponto, um ponto baixo individual. No segundo, um ponto baixo individual. Feitos 2 pontos, fazemos uma diminuição normal. Passamos a agulha pelo primeiro ponto, puxamos uma laçada. Passamos a agulha pelo segundo ponto, puxamos uma laçada. Pegamos uma laçada com a agulha e fechamos as 3 argolas. Agora, nos próximos 2 pontos, novamente, um ponto baixo no primeiro ponto e um ponto baixo no segundo ponto. Agora, vamos fazer novamente 4 diminuições. E novamente é o mesmo esquema do braço. Então, nós temos aqui um ponto ainda no corpo e o outro no braço. Passamos a agulha pelo ponto do corpo e puxamos uma laçada. Passamos a agulha pelo ponto do braço e puxamos uma laçada. Pegamos uma laçada com a agulha e passamos pelas 3 argolas. Fizemos a primeira diminuição de 4 diminuições. Dentro do bracinho, vamos passar aqui pelo primeiro ponto. Passar a agulha e puxar uma argola. No segundo ponto, passamos a agulha e puxamos outra argola. Pegamos uma argola com a agulha e passamos pelas 3 aqui, fazendo assim a segunda diminuição. Mais uma diminuição vamos fazer no braço, uma diminuiçãozinha normal aqui, pegando os 2 pontinhos do braço. É um pouquinho complicado, ficou um pouco apertado, mas dá para fazer certinho. E agora, nós temos um ponto só no braço, aqui, um ponto só no braço e um ponto no corpo. Então, nós vamos passar a agulha pelo primeiro ponto do braço, puxar uma laçada. Vamos passar pelo ponto do corpo e puxar uma laçada. Pegar uma laçada com a agulha e passar pelas 3 argolas. Fiz aqui a última das 4 diminuições seguidas, pegando aqui o ponto no braço e no corpo. E chegamos a essa outra parte. Vamos fazer agora 2 pontos baixos individuais. Então, um ponto baixo no primeiro ponto, um ponto baixo no segundo ponto. Fazemos 2 individuais. Agora, novamente, uma diminuição. Então, passamos a agulha pelo primeiro ponto, puxamos uma laçada. Passamos pelo segundo ponto, puxamos uma laçada. Pegamos uma laçada com a agulha e passamos pelas 3 argolas, fazendo uma diminuição. E para finalizar, 2 pontos baixos individuais nos últimos 2 pontos de base. Então, um ponto baixo para cada ponto, formando 2 pontos baixos individuais. Vamos recapitular aqui. Vamos recapitular. O que nós fizemos? Nós começamos com 4 diminuições seguidas. A primeira diminuição, pegamos o ponto do corpo e um ponto do braço. As próximas 2 diminuições, apenas com os pontos do braço. A quarta e última diminuição, nós fizemos pegando um ponto do braço e um ponto do corpo. Depois, fizemos 2 pontos baixos individuais, uma diminuição e mais 2 pontos baixos individuais. Após os últimos 2 pontos, 4 diminuições seguidas novamente. A primeira diminuição pegando um ponto do corpo e um ponto do braço. As próximas 2 diminuições apenas no braço. E a última diminuição de 4, pegando um ponto do braço e um ponto do corpo. Aqui na frente, 2 pontos baixos individuais, uma diminuição e mais 2 pontos baixos individuais. E assim nós terminamos a nossa 14ª volta. Agora vamos para a 15ª volta. E na verdade, antes de continuarmos a 15ª volta, eu vou colocar mais enchimento aqui no corpo, porque nossa 15ª nós vamos fechar bastante ela. Eu coloquei aqui já mais enchimento. No braço não é necessário colocar enchimento. Você pode colocar se você quiser, mas não é necessário. Então agora nós vamos para a 15ª volta. Na 15ª volta nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição, repetindo até o final da volta. Vai ser 6 repetições de um ponto baixo individual e uma diminuição. Então no primeiro ponto aqui fazemos um ponto baixo e vamos marcar esse ponto. Fiz aqui um ponto baixo, fazemos agora uma diminuição. Então, passo a agulha pelo primeiro ponto, puxo uma laçada,
passo a agulha pelo segundo ponto, puxo uma laçada, pego uma laçada com a agulha e passo pelas 3 argolas fazendo uma diminuição. Agora, no próximo ponto, novamente, um ponto baixo, fiz o ponto baixo, outra diminuição. E nós vamos continuar repetindo isso até o final da volta, sempre um ponto baixo e uma diminuição. Bom, fiz aqui um ponto baixo e uma diminuição repetindo até o final. E agora temos duas coisas que nós podemos fazer. Nós podemos fazer mais uma volta, apenas fechada em pontos baixos para fazer um pescocinho no nosso bonequinho. Igual está aqui no meu, acho que não dá pra ver na verdade. Acho que dá até pra ver aqui atrás, ó. Eu fiz nele uma volta a mais, com um ponto baixo para cada ponto, para fazer um pescocinho. Eu acho que até dá pra ver mais ou menos. E eu vou fazer o mesmo nesse aqui. Eu vou fazer aqui mais uma volta fechada em pontos baixos. Após a 15ª volta, eu vou fazer aqui uma volta com um ponto baixo para cada ponto de base. Mas é opcional, você não precisa fazer. Eu vou fazer porque eu acho que fica mais bonitinho. Então, vou fazer aqui a minha volta e depois nós vamos voltar para fazer o que seria, na verdade, a 16ª volta. Então, vou fazer a minha volta aqui e volto para explicar a próxima. Fiz o meu um ponto baixo para cada ponto de base para fazer o meu pescocinho. Vamos agora para a 16ª volta, que seria a 16ª volta de verdade. Nela nós vamos fazer um aumento para cada ponto de base, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base para cada ponto de base até o final. Então, no primeiro ponto, eu vou passar a minha agulha e fazer 2 pontos baixos, sempre lembrando de marcar esse primeiro ponto, ó, sempre lembrando de marcar o primeiro ponto do aumento. Fiz esse aumento, ou para o próximo ponto faço novamente 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, formando outro aumento. E vou continuar repetindo isso até o final dessa volta. Sempre 2 pontos baixos em cada ponto de base até o final. Terminada a 16ª volta com um aumento para cada ponto de base, nós ficamos com 24 pontos no final. Então, ficamos com 12 aumentos, que dá 24 pontos no final. Agora, nós vamos para a 17ª volta. E na 17ª volta, nós vamos fazer 3 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base, e o aumento no quarto ponto. Só isso repetindo até o final. Então, no primeiro ponto, passamos a nossa agulha e fazemos um ponto baixo. No segundo ponto, passamos a nossa agulha e fazemos outro ponto baixo. E no terceiro, outro ponto baixo. Lembrando sempre de marcar o primeiro ponto da volta, como eu fiz aqui. Agora, no quarto ponto, vamos passar a nossa agulha e vamos fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto, formando um aumento. E assim nós fizemos 3 pontos baixos e o aumento. Agora, novamente, 3 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base. Fiz os 3 pontos, no quarto fazemos outro aumento, seja 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E vamos continuar repetindo isso até o final, sempre 3 pontos baixos e o aumento até o final da volta. 3 pontos baixos e o aumento. Terminei aqui a 17ª volta com 3 pontos baixos e o aumento repetindo até o final. Nós vamos agora para a 18ª volta. Na 18ª volta, vamos fazer 4 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base, e o aumento no quinto ponto. Então, novamente, no nosso primeiro ponto, vamos fazer um ponto baixo. Fiz o meu primeiro ponto baixo, vou fazer mais 3, totalizando 4. Então, 4 pontos baixos individuais. Fiz aqui 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, fazemos um aumento novamente. Então, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, formando um aumento. E novamente, 4 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base. Fiz aqui 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, fazemos outro aumento. 2 pontos baixos, mesmo ponto de base. E vamos repetir isso até o final da volta. Vamos continuar fazendo 4 pontos baixos, um em cada ponto de base, e o aumento no quinto ponto, até o final. Terminada a 18ª volta com 4 pontos baixos e o aumento repetindo até o final, nós vamos agora para a 19ª volta.
Na 19ª volta, vamos fazer 5 pontos baixos, um em cada ponto de base, e o aumento no sexto ponto. Então, 5 pontos baixos individuais e o aumento. No primeiro ponto, nós já fazemos o nosso primeiro ponto e marcamos. Como sempre, temos sempre que marcar o primeiro ponto para a gente não se perder. E vamos fazer mais 4 pontos baixos, totalizando 5. Então, 5 pontos baixos individuais. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos individuais. No sexto ponto, 2 pontos baixos no mesmo ponto, totalizando um aumento. Fiz o aumento novamente. 5 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base. Fiz os 5 pontos, no sexto, outro aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E vamos repetir isso até o final da volta, sempre 5 pontos baixos e o aumento até o final. Terminei a 19ª volta com 5 pontos baixos e o aumento repetindo até o final. Nós vamos fazer agora voltas fechadas em pontos baixos. Então, da 20ª à 27ª volta, nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Então, vai ser a 20ª, 21ª, 22ª, 23ª, 24ª, 25ª, 26ª e 27ª, ou seja, 8 voltas fechadas em pontos baixos. 8 voltas com apenas um ponto baixo para cada ponto de base. Como sempre, vamos sempre marcar o nosso primeiro ponto de cada volta e vamos fazer as nossas 8 voltas. Eu vou fazer as minhas fora de câmera. E assim que eu terminar as minhas 8 voltas fechadas em pontos baixos, eu volto com vocês para terminarmos a parte da cabeça, que é o corpo e a cabeça, tudo uma parte só, do nosso boneco flor. Terminei aqui da minha 20ª à 27ª volta com um ponto baixo para cada ponto de base, ou seja, 8 voltas fechadas em pontos baixos. E o que eu fiz? Aqui na frente, eu já coloquei os meus olhinhos de segurança, ó, que a gente tem que apertar as travinhas, eu já coloquei os meus. Entre a 23ª e a 24ª volta. Então, entre a 23ª e a 24ª volta, eu coloquei os olhinhos com 4 pontos de distância aqui entre um e outro. Sem contar os pontos que ficam escondidos atrás do olho. Então, coloquei o primeiro olho, contei 4 pontos baixos. Aí, contei mais um pouquinho aqui, só para colocar o olho, o outro segundo, e ficar 4 pontos entre um e o outro. Acho que deu para entender o que eu quis dizer. Agora, eu também coloquei mais enchimento e agora vamos para a 28ª volta. Lembrando que essa marcação do olho você pode mudar conforme você queira. Eu coloquei assim, porque no primeiro bichinho que eu fiz, eu colei o olho, porque não tem marcação na receita original. Então, eu colei o olho, depois eu vi onde mais ou menos ficou legal, e nesse segundo aqui eu coloquei os olhos de segurança. Então, vamos agora para a 28ª volta. Na 28ª volta, vamos fazer 5 pontos baixos, um em cada ponto de base e uma diminuição. Vamos começar a diminuir aqui os pontos da cabeça. Então, vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. Iniciamos sempre o primeiro com um ponto baixo, marcamos. Fiz o primeiro ponto, vou fazer mais 4, totalizando 5. 5 pontos baixos individuais. Fiz os 5 pontos, vamos fazer a diminuição. Então, no próximo ponto, puxo uma laçada, vou no próximo ponto e puxo outra laçada, pego uma laçada com agulha e passo pelas 3 argolas. Agora, novamente, 5 pontos baixos, um em cada ponto de base. Fiz novamente. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer agora uma diminuição normal. E nós vamos repetir esse padrão até o final da volta. Vamos sempre fazer 5 pontos baixos e uma diminuição até o final da volta. Terminei aqui a minha 28ª volta com 5 pontos baixos e uma diminuição repetindo até o final. Vamos para a nossa 29ª volta. Na 29ª volta, vamos fazer 4 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base, e uma diminuição, repetindo até o final. Então, novamente, no primeiro ponto fazemos um ponto baixo e marcamos o ponto. Vamos no segundo ponto, fazemos outro ponto baixo, no terceiro outro ponto baixo e no quarto outro ponto baixo. Ficando com 4 pontos baixos individuais. Então, temos aqui 1, 2, 3, 4. Agora, a diminuição.
passo a agulha pelo primeiro ponto, puxo uma laçada, passo a agulha pelo segundo ponto, puxo uma laçada, pego uma laçada com a agulha e passo pelas 3 argolas, fazendo uma diminuição. E novamente fazemos 4 pontos baixos individuais. Fiz 4 pontos baixos, outra vez fazemos uma diminuição. E vamos continuar repetindo esse padrão até o final da volta, sempre 4 pontos baixos e uma diminuição. Bom, terminei aqui a minha 29ª volta com 4 pontos baixos e uma diminuição repetindo até o final. O que eu vou fazer agora? Eu vou puxar aqui a minha linha. Eu vou até tirar essa marcação e colocar depois. E antes de continuarmos, eu vou fazer o bordado, igual esse aqui. Tá vendo? Eu fiz um bordadozinho aqui, eu fiz em rosa, porque eu achei que ia ficar uma cor destacada. Até depois as pérolas eu costurei usando uma linha rosa também, para ficar assim esse detalhe. Mas neste eu vou fazer em preto mesmo. Nesse aqui eu vou fazer em preto mesmo. Eu vou fazer esse bordado antes de continuar as próximas voltas, que vai ficar mais fácil e mais escondido o fio. Pelo menos eu prefiro, porque fica mais escondido o fio. Então, eu já tenho aqui a minha agulha de tapeceiro, a minha linha preta, eu já cortei um pedaço da minha linha preta. Eu vou passar a agulha aqui atrás. Aqui atrás eu vou passar a agulha em qualquer argolinha. Vou passar para uma dessas argolinhas aqui atrás, de uma forma que a agulha não apareça do lado da frente. A agulha não aparece aqui na frente. Então, eu passo a agulha até chegar quase lá na pontinha do fio. E eu vou dar uns 2 ou 3 nozinhos para ficar bem amarradinho. Fiz os nozinhos. Agora eu vou apenas comparar com aquele que eu já fiz. E eu vou bordar o meu rostinho. Então, eu vou aqui só bordar. Eu vou fazer as sobrancelhas e um focinhozinho aqui. Fiz o meu bordado, pra mim assim tá bonitinho, tá bom. Você pode fazer até como se fosse uns bigodinhos aqui, se você quiser fazer mais como se fosse um gato, não tem problema. Mas o meu pra mim já tá bom. Eu vou virar aqui atrás e perto de onde eu finalizei, vou passar a agulha novamente para uma das argolinhas aqui atrás, sem aparecer a agulha aqui na frente, ó. Sem aparecer a agulha na frente. E eu vou fazendo uns nozinhos. Terminei? Eu posso já... Não preciso nem cortar esse fio nem nada. Posso só colocar ele aqui pra dentro. E pronto. Terminado o nosso bordado do nosso boneco flor. Ó. O meu ficou um pouquinho diferente do original, mas nenhum fica totalmente igual, porque esse aqui é um trabalho feito à mão. Então, fiz o bordado, vamos continuar a cabeça até fechar. Bom, eu terminei aqui a 29ª volta, com 4 pontos baixos e uma diminuição. Fiz o meu bordado já no meu bichinho, no meu boneco flor. Nós vamos agora para a 30ª volta. Na 30ª volta, vamos fazer 3 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base e uma diminuição, usando os 2 próximos pontos. Então, no primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo e já vou marcar esse ponto. Marquei o ponto. Vamos fazer mais 2 pontos baixos individuais. Então, um no próximo ponto e um no ponto seguinte, formando 3 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base. Agora, a diminuição normal. Passo a agulha pelo primeiro ponto, puxo uma laçada. Passo a agulha pelo segundo ponto, puxo uma laçada. Pego uma laçada com a agulha e passo pelas 3 argolas. Fiz assim a diminuição. E novamente, 3 pontos baixos individuais. Fiz os 3 pontos baixos, faço uma diminuição. E eu vou repetir esse padrão até o final da volta. Sempre 3 pontos baixos e uma diminuição até o final da volta. Terminei a minha 30ª volta com 3 pontos baixos e uma diminuição. Vamos para a nossa 31ª volta. Nessa, nós vamos fazer 2 pontos baixos individuais, um no primeiro ponto e um no segundo ponto, e uma diminuição normal.
Então, primeiro ponto, um ponto baixo e já marcamos esse ponto novamente. No segundo ponto, outro ponto baixo, individual, normal. E agora fazemos uma diminuição usando os dois próximos pontos, aquela diminuição normal que já sabemos fazer. E novamente, fizemos a diminuição, vamos fazer dois pontos baixos individuais. Feitos os dois pontos baixos, novamente uma diminuição. E vamos continuar repetindo isso até o final da volta, sempre dois pontos baixos e uma diminuição. Terminei a 31ª volta com dois pontos baixos e uma diminuição. Vamos agora para a 32ª volta. Na 32ª volta, vamos fazer apenas um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo sozinho e uma diminuição usando os dois próximos pontos. Como sempre, primeiro ponto, um ponto baixo e marcamos. Fiz o primeiro ponto. Agora uma diminuição usando os dois próximos pontos. Aquela diminuição normal. E novamente, um ponto baixo individual no próximo ponto. E usando os dois próximos, uma diminuição. E vamos repetir esse padrão até o final da volta. Vamos continuar fazendo um ponto baixo e uma diminuição até o final. E também, quando chegarmos lá no final, vamos tirar o marcador e colocar bastante enchimento aqui na cabecinha do nosso boneco flor. Bastante enchimento. E assim, vamos estar prontos para fazer a última volta. Então, um ponto baixo e uma diminuição repetindo até o final. Tira o marcador, põe bastante enchimento e voltamos para fazer a última volta. Terminei aqui a minha 32ª volta. Já coloquei bastante enchimento. Depois que eu fizer essa última volta, se eu precisar, eu coloco mais enchimento também, não tem problema. Então, o nosso bonequinho já está assim, ó. Tô ficando uma gracinha. Vou fazer agora a 33ª e última volta do nosso boneco flor. Nessa 33ª volta, nós vamos fazer apenas 6 diminuições seguidas. Então, vamos fazer 6 diminuições uma após a outra. E essa parte vai ficar bem apertadinho. A gente vai ter que fazer bem apertado os pontos, as diminuições, para não ficar buracos. E é uma parte um pouquinho mais complicada, mas não tanto. Eu vou fazer contando as minhas diminuições de cabeça, porque eu acho mais fácil do que colocar no marcação, porque essa parte vai ficar muito apertada. Então, usando os dois primeiros pontos, eu vou fazer a primeira diminuição bem apertadinho, o mais apertadinho que eu consigo, e vou contar. Esse aqui é o meu primeiro de 6 diminuições. Então, vou aqui usar os dois próximos pontos novamente, fazer outra diminuição e vou contando. Fiz bem apertadinho e esse aqui é a minha segunda diminuição. Agora, vamos para a terceira diminuição e assim até termos 6. Fiz as minhas 6 diminuições seguidas. Vou fazer uma correntinha e vou cortar o meu fio apenas longo o suficiente para podermos fechar essa parte aqui de cima. Se você achar que precisa colocar mais enchimento, você pode colocar mais enchimento. Eu vou colocar aqui um pouco mais no meu e eu vou voltar com vocês para explicar como fechar essa parte. Eu já coloquei mais enchimento, vou pegar a minha agulha de tapeceiro, a minha linha, vou passar pela agulha e vou ensinar vocês agora a fechar essa parte. Então, aqui em cima, nós temos os nossos pontos. E nós temos duas argolinhas no ponto. A argola de dentro, a argolinha de dentro e a argolinha de fora. Eu vou passar a minha agulha apenas pela argola de fora e puxar o fio. Vou no próximo ponto, vou passar a agulha apenas pela argolinha de fora e puxar o fio. E novamente, no terceiro ponto, apenas pela argolinha de fora. No quarto ponto, a mesma coisa. No quinto ponto, a mesma coisa. E no sexto ponto, fazemos aqui a última passada, apenas pela argola de fora. E agora é só puxar. Vamos ter que puxar bem. Puxe bem, vai ficar bem fechadinho aqui em cima. É só fazer agora um nozinho aqui no cantinho. A gente vai fazer um nozinho para não desmanchar, não ter nenhum perigo de desmanchar. Eu geralmente faço os 2 nozinhos só para ter certeza que ficou bem fechadinho. Fechei bem?
passo a agulha aqui por dentro e eu vou sair lá do outro lado do bichinho. Qualquer ponto aqui do outro lado. Se eu achar que ele está próximo, eu passo aqui novamente no buraco, saio de um outro lado. E pronto. Vou puxar aqui o fio, dando uma esticadinha nele. E cortar bem rente do corpo. Bem rentinho. E está pronto o corpinho do nosso boneco flor. Olha que bonitinho. Agora eu vou ensinar para vocês como fazer as pétalas para colocar aqui em cima, fazer a nossa coroa de pétalas. Para fazer a parte das pétalas, eu vou usar a minha linha molê, a lã molê roxa, e a minha agulha 3,5 milímetros ainda. Então, vamos iniciar fazendo um círculo mágico e 6 pontos baixos dentro do círculo mágico. É aquele início normal da maior parte dos trabalhos. Círculo mágico, 6 pontos baixos dentro do círculo mágico. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fechar o nosso círculo mágico, bem fechadinho. E vamos para a segunda volta. Na segunda volta, nós vamos fazer um aumento para cada ponto de base, ou seja, 2 pontos baixos em cada um desses pontos. No primeiro ponto, vou passar a minha agulha e fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto. Fiz os 2 pontos, passo a minha agulha pelo primeiro ponto e já vou marcar esse ponto aqui para a gente não se perder. Fiz o primeiro aumento, vou no segundo ponto, faço mais um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto, e vou repetir isso até o final da volta. Vou sempre fazer dois pontos baixos em cada ponto até o final. Eu já fiz aqui a minha segunda volta com um aumento para cada ponto de base. Vamos para a terceira volta. Na terceira volta, vamos fazer um ponto baixo no primeiro ponto e um aumento no segundo ponto. E repetir isso até o final. Sempre um ponto baixo e um aumento. Então, no primeiro ponto, um ponto baixo, marcamos esse ponto. Lembrando sempre de marcar, é importantíssimo. No segundo ponto, vamos fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E novamente, um ponto baixo no primeiro ponto, um aumento no segundo ponto, e vamos continuar repetindo isso até o final da volta, sempre um ponto baixo e um aumento. Bom, eu terminei aqui minha terceira volta com um ponto baixo e um aumento, repetindo até o final. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer aquele nozinho aqui atrás que eu fiz na parte das perninhas. Só que como eu estou sem a minha outra agulha, eu vou fazer usando a minha agulha de tapeceiro. Então, eu vou passar minha agulha de tapeceiro aqui e eu vou fazer uns nozinhos de costura. Fiz o meu nozinho, terminei de fazer esses nozinhos aqui. Vamos agora fazer a quarta e quinta volta com um ponto baixo para cada ponto de base. Então, na terceira volta, fizemos um ponto baixo, um aumento, e agora vamos fazer 2 voltas fechadas em pontos baixos, que é a quarta e a quinta volta. Apenas isso. Faço o primeiro ponto aqui e marco, e continuo fazendo um ponto baixo para cada ponto, até terminarmos a quarta e a quinta volta. Fiz a minha quarta e quinta volta com um ponto baixo para cada ponto de base. Nós vamos agora para a sexta volta. Na sexta volta, vamos fazer 4 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base e uma diminuição. Apenas isso, 4 pontos baixos e uma diminuição. Lembrando sempre, fazemos o primeiro ponto e marcamos. Fiz o primeiro, faço mais 3, totalizando 4. 4 pontos feitos, uma diminuição. Então, passo a agulha pelo primeiro ponto, puxo uma laçada. Passo a agulha pelo segundo ponto, puxo uma laçada, pego uma laçada com a agulha e passo pelas 3 argolas. E novamente, 4 pontos baixos individuais. 4 pontos baixos feitos, fazemos outra diminuição normal. E vamos repetir esse mesmo padrão até o final da volta, sempre 4 pontos baixos e uma diminuição. Fiz a minha sexta volta com 4 pontos baixos e uma diminuição, repetindo até o final. Vamos fazer a sétima volta.
A sétima volta é bem simples, nós vamos apenas fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Então, uma volta inteira fechada em pontos baixos. No primeiro ponto, sempre fazemos ele e marcamos, primeiro ponto e marcamos, e agora um ponto baixo para cada ponto de base até o final dessa volta. Fiz a minha sétima volta com um ponto baixo para cada ponto de base, terminamos a nossa pétala. Vou tirar meu marcador. E agora, se você estiver fazendo as primeiras 6 pétalas, você vai passar a agulha pelo próximo ponto, fazer um ponto baixíssimo e cortar o fio. Um ponto baixíssimo, uma correntinha e cortar o fio. Nas primeiras 6 pétalas, mas eu já estou na minha sétima pétala. Essa aqui é a minha sétima pétala. Então, eu vou continuar o trabalho daqui em diante sem cortar o fio. Com esse mesmo fio aqui, meu Deus. Vou repetir aqui novamente, ó. Nós vamos fazer 7 pétalas no total. Eu já tenho aqui a minha primeira, a minha segunda, a minha terceira, quarta, quinta, sexta e essa aqui é a sétima, que é a última. Nessas aqui eu fiz todas. Um ponto baixíssimo, uma correntinha e cortei o fio. Mas na sétima pétala não. O que nós vamos fazer agora? Se você já estiver na sua sétima pétala, você vai continuar como eu estou fazendo aqui, como eu vou mostrar agora. Se não, você vai parar o vídeo aqui, fazer mais 6 pétalas, você vai fazer 7 pétalas no total e voltar comigo aqui. Se você já estiver na sétima, é só continuar repetindo aqui comigo. Eu vou fechar a minha pétala, do jeito que ela está aqui, ó. Fechei ela. Vou passar a minha agulha pelo ponto à frente. E neste ponto aqui, nessa segunda parte, eu vou passar a agulha também. Passei a agulha aqui também. Vou puxar a linha e fazer um ponto baixo. E eu vou fechar as duas partes da pétala, com pontos baixos. Passo a agulha pelo ponto à frente. Aqui nesse outro lado novamente. E faço um ponto baixo. Mais uma vez, ó, passo a agulha pelo ponto à frente, pelo outro ponto e faço um ponto baixo. E vou continuar fazendo essa repetição até o finalzinho dessa pétala. Vamos fazer mais ou menos 6 ou 7 pontos baixos. Eu terminei aqui a minha primeira. Terminei os meus 6 a 7 pontos baixos e fechei completamente a pétala. Você pode notar que não colocamos enchimento, não é necessário, não vamos colocar enchimento aqui, senão vai ficar até meio estranho na hora de costurarmos depois. Fechei a pétala, vou pegar a próxima pétala, que já está pronta, já cortei o fio aqui, vou colocar esse fio aqui pra dentro. Também vou dobrar essa pétala. Vou pegar a minha agulha sem fazer nenhuma correntinha, sem nada, e sem tirar a minha agulha aqui da argolinha da linha. Vou passar a minha agulha pelo ponto da próxima pétala, pelo ponto à frente da próxima pétala, desta forma, e vou fazer um ponto baixo. Então, além de fechar essa segunda pétala, nós já vamos juntar ela na primeira, ó. Vou agora, com a minha agulha, passar pelo próximo ponto, na segunda pétala, por essa parte aqui da frente. Vou fazer outro ponto baixo. No terceiro ponto, mesma coisa. Passo a minha agulha, passo a agulha pelo ponto aqui à frente e faço um ponto baixo. E vou repetir isso até eu fechar a segunda pétala. Então, fechei a segunda pétala com mais ou menos 6 a 7 pontos baixos. Ela já está junta com a primeira. Vamos pegar a terceira pétala e vamos fazer a mesma coisa. Peguei a terceira pétala, fecho ela aqui, dobro ela. Pego a minha agulha, passo pelo primeiro ponto. Aqui, o primeiro ponto da terceira pétala. Um ponto à frente da segunda parte da pétala. E faço um ponto baixo. Assim eu juntei a terceira pétala na segunda e vou continuar fazendo aquele fechamento que vocês já viram eu fazer nas duas primeiras pétalas. E nós vamos fazer esse processo até juntarmos todas as 7 pétalas, sempre fechando elas
e juntando uma na outra quando chegamos no final. Então é o mesmo processo, vamos fazer até o finalzinho, até juntarmos as 7 pétalas. Eu juntei aqui todas as minhas 7 pétalas, elas estão todas juntas aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou garantir que não está torcida, essa junção delas não está torcida. E eu vou fechar elas aqui em cima. Eu vou fechar ela, não pode estar torcida as pétalas. Eu vou pegar aqui a minha agulha e vou fechar com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto da pétala. Aqui no primeiro ponto eu vou passar a minha agulha. Passar a minha agulha e fazer um ponto baixíssimo. Uma correntinha. E eu vou cortar um fio bem longo, porque nós vamos juntar essa parte no corpinho. Então, vou cortar um fio bem longo. É melhor sobrar do que faltar. Juntei as pétalas, elas estão meio assim, meio caidinhas, né? Porque elas não estão presas no corpo ainda. Eu vou pegar a minha agulha de tapeceiro. Vou passar a minha linha pela agulha. Vou pegar o meu bonequinho. Ó, meu bonequinho aqui, eu já coloquei uma das orelhinhas nele. Eu vou ensinar a fazer a outra orelhinha depois. Eu vou ver mais ou menos onde eu quero que fique as pétalas. Mais ou menos onde eu vou querer que elas fiquem. E eu vou costurar elas. Aqui atrás, ó, o importante é que não fique muito junto aqui atrás. Você não tem que ficar fazendo assim com as pétalas. E nem que fique muito esticado. É bom ficar mais ou menos. Você vai olhar aqui atrás, ver se tá legal. Vai olhar aqui na frente, ver se ficou legal, onde está o posicionamento, e vai começar a costurar as pétalas na cabecinha, rodeando aqui a costura. Eu vou fazer, você pode fazer assim, com ela para trás, ou você pode fazer com ela para frente. Assim, de uma forma que apareça mais as pétalas da parte da frente, ó, e cubra um pouquinho o braço. O bom seria você colocar aqui, ó, de uma forma que apareça ainda o bracinho aqui no canto. Então, eu vou costurar a minha. Eu vou costurar todas as minhas pétalas aqui. E eu volto com vocês para fazer essa parte da orelhinha do nosso boneco flor. Tá parecendo mais um ursinho meu, na verdade, mas tá uma gracinha. Então, eu vou costurar minhas pétalas primeiro e eu já volto com vocês. Bom, eu já costurei aqui toda a minha parte. Demorei um pouquinho, mas na verdade não foi tão demorado assim. E agora eu vou ensinar vocês a fazer a orelhinha, que é a última parte do nosso boneco flor. Para fazer a orelhinha, nós vamos usar a linha branca e a nossa agulha 3,5 milímetros. É uma parte muito simples. Vamos iniciar com uma laçada inicial, 2 correntinhas. Fiz a laçada inicial e 2 correntinhas, vou voltar na primeira correntinha, passar a agulha e fazer 6 pontos baixos dentro dessa correntinha. Então, 6 pontos baixos dentro dessa mesma correntinha. É o mesmo que fazer uma laçada inicial, um círculo mágico com 6 pontos baixos. Mas eu prefiro fazer agora com as 2 correntinhas, porque não preciso fazer as arremates depois. Fiz aqui os 6 pontos baixos. Eu posso até puxar esse fio aqui, ó, e vai fechar mais esse meiozinho. Agora nós vamos para a segunda volta. E na segunda volta nós vamos fazer um aumento para cada ponto de base. Então, no primeiro ponto, vamos fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto e marcar o primeiro ponto do aumento. Fiz o primeiro aumento, vou continuar fazendo um aumento para cada ponto de base até o final dessa volta. Fiz aqui a minha segunda volta com um aumento para cada ponto de base. Vou tirar meu marcador. Nós vamos dobrar esse trabalho, dobramos ele e vamos fechar igual fechamos as pétalas. Então, eu vou passar a minha agulha por dentro do primeiro ponto. Vou aqui no ponto à frente, ó, do outro lado, passo a agulha e vou fazer um ponto baixo. Fiz o ponto baixo. Vou para o segundo ponto, faço a mesma coisa, passo a agulha pelo ponto,
passo a agulha pelo ponto da frente e junto as duas partes com um ponto baixo. Vou fazer isso até fechar essa orelhinha. Então, vamos fazer aqui mais ou menos uns 6 pontos baixos. Fechei a orelhinha, vamos cortar um fio de mais ou menos uns 25 centímetros, o suficiente para prender essa orelhinha no corpo. Depois vamos pegar aqui o corpinho, colocar a orelhinha no lugar certinho e costurar. E assim vai ficar pronto o nosso boneco flor. Então é isso que eu queria ensinar para vocês nessa videoaula, esse bonequinho flor. Eu espero que tenham gostado. Novamente eu repito que está na descrição do vídeo tanto o link da receita original para dar os créditos artesã, quanto a receita traduzida em PDF, que é o meu trabalho. Eu vou deixar também o meu link do Instagram. E se vocês quiserem me apoiar, compartilhando esse vídeo, curtindo esse vídeo também, deixando o seu like e se inscrevendo no canal, eu agradeço muito, porque eu estou planejando já o especial de 1000 inscritos. Então é isso, gente. Até a próxima aula.